E aí, para quem está começando essa jornada no mundo do direito, uma pergunta deve estar martelando na cabeça. Afinal de contas, o que a gente está estudando? É só um monte de lei para decorar? Bom, vamos mergulhar fundo na questão que está na base de tudo. Será que o direito é só isso mesmo? Um tipo de manual de instruções, sabe? Um conjunto de ordens que a gente tem que seguir e aplicar sem pensar muito? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, ela abre um portal para um universo bem mais profundo. E é exatamente aqui que a conversa fica boa de verdade. Porque, no fundo, o que a gente está se perguntando é sobre a ligação do direito com os valores mais essenciais da vida humana. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para a gente conseguir responder essa pergunta, não dá para olhar só para os códigos e para as leis, não. A gente precisa de outras ferramentas, umas que vão além do que a ciência pode explicar. Ferramentas que nos ajudam a entender o porquê por trás de cada regra. E é aí que entra ela, a filosofia. Pensa só. A ciência é incrível para descrever a realidade, para dizer como o mundo funciona. Fantástico. Mas ela não resolve o problema da nossa conduta. A ciência pode nos dar tecnologia para criar uma bomba, por exemplo, mas ela não diz se a gente deve ou não usar essa bomba. Essa questão do dever ser é o campo da ética e, claro, do direito. E quem sacou isso de um jeito genial foi o filósofo Immanuel Kant. Ele resumiu tudo em 3 perguntas essenciais. E para nossa conversa aqui, a segunda pergunta dele é o coração de tudo. O que devo fazer? Cada sentença de um juiz, cada peça de um advogado, cada lei aprovada é, no fundo, uma tentativa de responder a essa pergunta. Beleza, agora a gente precisa ajustar uma coisinha no nosso vocabulário. A gente costuma usar ética e moral como se fosse a mesma coisa, né? Mas na filosofia, entender a diferença entre elas é fundamental para qualquer jurista. A moral, a gente pode pensar como algo que vem de fora para dentro. É o pacote de regras e valores que a gente recebe do nosso ambiente, da família, da sociedade, da cultura. É aquela pressão para a gente se encaixar no que o grupo acha que é o certo. Já a ética é o contrário, ela é de dentro para fora. É o exercício da nossa autonomia, da nossa capacidade de parar, pensar e criticar a moral que está aí, e decidir por conta própria qual é o melhor caminho a seguir. A ética é a nossa capacidade de dizer não e de resistir. Então, para resumir de vez, a ética é a reflexão do indivíduo, a moral é o costume do grupo. A ética é a pergunta, a moral, muitas vezes, é aquela resposta que já vem pronta da sociedade. E olha que exemplo absurdo para a gente entender essa briga. Sócrates usou a ética dele, essa capacidade de questionar tudo, para desafiar a moral do seu tempo. E o resultado? A moral coletiva, a maioria condenou o cara. Mas a história deu razão para a ética dele. Ok, com essa diferença clara na cabeça, a pergunta de $1 milhão para quem estuda direito é: e onde o direito entra nisso tudo? Uma lei pode ser considerada legal, mas ao mesmo tempo imoral? E o que acontece quando a moral de uma sociedade bate de frente com a lei? Vamos explorar essa fronteira. Existe uma corrente de pensamento muito forte, chamada moralismo jurídico, que defende que essa conexão é total. Para essa visão, uma lei só é válida de verdade se ela tiver um conteúdo moral justo. Ou seja, uma lei injusta, para eles, nem seria direito de verdade. Tem vários nomes importantes que defenderam isso, como Catherine, Hippert e Gentile. Cada um com seu jeito, mas a ideia central que une todos eles é muito poderosa. O direito não é só uma ferramenta técnica, ele precisa servir a um propósito moral e não pode ficar em cima do muro entre o bem e o mal. Tá, a teoria é muito legal, mas e na prática? Como é que a gente diferencia o que é uma norma jurídica e o que é uma norma moral no dia a dia? Para isso, vamos usar um mapa, um quadro que organiza as ideias para a gente. Esse aí é o nosso mapa completo, uma ferramenta poderosíssima que foi proposta por um jurista brasileiro gigante, o Miguel Reale. De primeira, pode até parecer complicado, mas relaxa. Ele organiza de um jeito genial as diferenças entre direito e moral em 3 pontos principais: a natureza do ato, a forma e o conteúdo. Agora, vamos olhar pedacinho por pedacinho para entender como isso funciona. Primeiro, a natureza do ato. O que é mais interessante aqui é essa ideia de bilateralidade atributiva. Olha só, enquanto a moral cria uma relação entre duas partes, o direito vai além. Ele é atributivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele cria uma relação onde uma parte tem o poder de exigir uma atitude da outra. A moral sugere, o direito autoriza a cobrança. Em segundo lugar, a forma. Aqui a diferença grita.
A moral é autônoma, ela vem de dentro da gente. Já o direito é heterônomo, ele vem de fora, de uma autoridade, como o Estado. E a diferença mais famosa de todas, o direito é coercível, ou seja, o seu cumprimento pode ser forçado. Já o da moral, bom, aí depende da consciência de cada um. E para fechar o conteúdo, a moral está mais focada no bem do indivíduo, na busca da virtude de cada um. Já o direito tem um objetivo mais prático, ele quer garantir o bem social, a ordem, a convivência pacífica para todo mundo. Então, resumindo a ópera toda desse mapa, o direito não é simplesmente um faça isso. Ele é uma estrutura bem mais complexa, que cria uma relação onde alguém pode exigir algo e essa exigência é garantida. Essa é a grande marca do direito. Ok, vamos sair um pouco da teoria e trazer isso para a vida real, para o dia a dia. Para quem trabalha com direito, essas questões de filosofia não são só um exercício mental, não. Elas são a realidade de todo dia. E essa imagem, nossa, ela pega bem no ponto do paradoxo que é o ser humano. A mesma inteligência que a gente usa para criar leis que protegem a vida pode ser usada para criar argumentos que destroem vidas. Quem trabalha com direito vive nesse campo de tensão o tempo todo, onde cada escolha pode construir ou destruir. Pensa bem, cada documento, cada parecer, cada decisãozinha que um jurista toma interfere na vida das pessoas, na economia, na política. Não existe ato jurídico neutro. Todo ato é um exercício de poder que tem consequências reais. Isso traz uma responsabilidade ética gigantesca. E no final de tudo, depois de toda essa discussão, a gente chega numa única pergunta. A pergunta que, talvez, seja a mais importante de todas para quem atua nessa área. Uma pergunta que vai muito além da técnica e mergulha direto na ética. A questão que fica é: com aquilo que se faz, a quem se serve? Pois é, não tem resposta fácil para isso, né? Mas é uma pergunta que todo profissional do direito deveria se fazer, todo santo dia. Obrigado por acompanhar a gente nessa reflexão.